27 anos da abolição da escravatura, a população negra ainda encontra dificuldades de inserção no mercado de trabalho e também sofre preconceito. Brancos ganham 2 vezes mais do que os negros e esses acabam muitas vezes em empregos menos qualificados. A situação das mulheres negras é ainda pior. Elas chegam a receber até 3 vezes menos do que um homem branco. Olá! Hoje trazemos um debate especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado agora em novembro. E para isso nós contamos com a colaboração de integrantes da União dos Estudantes Quilombolas de Goiás, da Rede Calunga e também da União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG. E nós vamos discutir a inserção da população negra no mercado de trabalho. Vamos conversar agora com a Janira Sodré, que é professora da PUC Goiás e também representante do PROAFRO. Olá, Janira, muito obrigada. Olá, Camila, eu que agradeço. Sempre é importante debater essa temática de modo que nós possamos trazer a público as grandes desigualdades raciais do nosso país. Claro. Bom, e também vamos conversar com a Marta Quintiliano, que é colaboradora aqui da TV UFG e também membro da União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG. Olá, Marta, obrigada pela sugestão do tema, pelo auxílio na produção do programa e também por estar aqui com a gente hoje. Olá, Camila, eu que agradeço pela oportunidade de debatermos esse tema, que é tão importante para nós, enquanto mulheres negras, e especialmente pelo Dia da Consciência Negra, né, que debateu um assunto bem atual e necessário. Bom, e também contamos com a presença da Vatuzi Santiago, que é superintendente de Igualdade Racial aqui no município de Goiânia. Olá, Vatuzi, muito obrigada. Olá, obrigada a vocês, a Secretaria de Direitos Humanos do município de Goiânia e a Superintendência de Igualdade Racial agradece e também acredita que discutir, debater é uma maneira da gente minimizar os impactos do racismo na nossa sociedade. Bom, para começar, a gente falou alguns dados no começo em relação a receber menos, a população negra receber menos do que a população branca, principalmente as mulheres. Também há um número maior de desempregados entre a população negra. Por que essa desigualdade ainda existe, ainda persiste no Brasil, hoje em pleno século XXI, 2015? Janira, queria que você começasse. O racismo é persistente no Brasil porque os mecanismos da sua reprodução, nós chamamos de racismo institucional, eles continuam invadindo todos os espaços da vida social. Então, nós não temos nos ambientes sociais, nas instituições, a quebra de padrões raciais que levam, por exemplo, uma criança negra a se evadir da escola, fazendo com que os índices de escolarização da comunidade negra se torne menor. Nós temos essa dificuldade na escolarização. Depois nós temos as barreiras de acesso aos níveis médio e superior de educação, que tem sido o enfrentamento do movimento negro, essa busca, essa conquista para ocupar níveis mais elevados de escolarização. Por outro lado, no mercado de trabalho, nós continuamos tendo DRHs, Departamentos de Recursos Humanos, que continuam colocando certa estética à frente das possibilidades do currículo. Então, muitas vezes, mesmo quando a pessoa negra ela tem a qualificação igual ou até superior ao seu concorrente no ambiente de trabalho, sobretudo na iniciativa privada, ela continua sendo relegada em prol de uma pessoa com uma certa aparência padrão. Ou seja, nós temos tanto no âmbito da escolarização quanto no âmbito da seleção para o mercado de trabalho, o impacto do racismo, como já foi mencionado. E isso, então, vai reproduzindo índices de renda abaixo da população branca e reproduzindo padrões de uma vida que leva a índices de desenvolvimento humano menores para a comunidade negra. Então, isso aí é o que nós chamamos de racismo à brasileira, né? Nada disso está escrito, mas continua ocorrendo na operação racial e social no país. Eu acho que as cotas, ela possibilitou também uma inserção do negro nas universidades. Mas e depois que ele forma no mercado de trabalho? Esse mercado de trabalho está preparado para esse negro que está se formando? Por exemplo, o negro forma, quando ele sai da universidade, o que ele vai fazer? Ele não tem um mercado preparado para ele. Porque o que eles preferem sempre são aquela figura branca, aquela figura... Porque eles acham que o negro não está
está à altura do cargo, sendo que a gente está qualificado, mas é tal da aparência. Então, assim, ainda continuo achando que o negro não vai inserir aqueles espaços, mas nós estamos sim debatendo esse assunto, estamos indo atrás porque o espaço também é nosso. A gente cansou de ficar na senzala, a gente não está mais na senzala. Eu acho que o que incomoda a sociedade é a gente deixar esse espaço e sentar também na mesa grande, porque nós temos o mesmo direito que qualquer outra pessoa. Por que a sociedade goiana ainda ela não entende isso? Porque quando eu vou nos shoppings, quando eu vou nos departamentos públicos e não percebo uma representatividade, eu fico me questionando o tempo todo. Por que não está assim? Porque quando eu vou num lugar e vejo um negro, eu me identifico. Eu me sinto bem naquele espaço. Então, assim, é necessário Goiânia começar a perceber isso, né? Que existe essa discriminação muito forte aqui ainda. Eu gosto de lembrar sempre, quando a gente vai tratar essas coisas, de que o racismo ele é algo estruturante. Então, todos os âmbitos da sociedade, em todos os espaços, nas instituições mais cristalizadas e reconhecidas, o racismo está inserido em todo o seu espaço, em toda a sua minúcia, na sua formação. Então, quando a gente fala que uma estrutura branca quer trazer pessoas negras, aí você pensa, para que papel essas pessoas negras vão para uma estrutura branca? Então, nós temos um Estado que foi formado numa perspectiva europeia, né? Então, nós trouxemos, e aí no final do processo escravagista, a gente traz pessoas brancas para ocupar os espaços de importância. No processo pós-escravidão, a gente mantém o regime escravagista, né? Porque aí a gente continua com a figura da pessoa importante, que é branca, e da pessoa menos importante ou desimportante, que é a pessoa negra. Aí você tem, ao longo da história, a perpetuação desse modelo. Você tem um modelo que se mantém. Desde quando? Desde sempre. Então, pensar o fim do racismo é pensar também o começo de novas estruturas. Uma perspectiva que nós temos eurocêntrica, eurocentrada, para uma perspectiva afrocentrada, que muda toda uma lógica de sociedade, que muda toda uma metodologia de organização e de valores das pessoas e da sociedade. Então, o mercado de trabalho, ele é um microcosmos, né? Que a gente está falando de uma sociedade inteira, de algo que está acontecendo em todos os espaços. Então, quando a gente fala de racismo, a gente às vezes é inocente a ponto de pensar que iniciativas como uma pequena formação ou uma pequena festa, uma atividade, vai mudar uma estrutura. O racismo é como se fosse um muro grande de concreto que segura um prédio. Nós, na estrutura que nós temos, a gente está socando esse muro de concreto e esperando que ele se rompa. Então, a gente sabe da dificuldade que é discutir racismo e discutir a estrutura racial que o país escolheu, que isso também é importante, porque não foi algo que aconteceu de maneira espontânea e natural. Foi uma escolha do nosso país dentro das escolhas econômicas e políticas. O nosso tempo do primeiro bloco acabou, então a gente vai para um rápido intervalo e volta a discutir a questão do racismo e também da inserção da população negra no mercado de trabalho no próximo bloco.